Nós vamos começar uma série de vídeos que eu vou estar comentando o livro Eventos Finais. Eu fiz um estudo do Apocalipse, dos principais pontos que tem a ver com o nosso futuro. A gente estudou ali sobre a chuva serôdia, que é importantíssimo para nós hoje. E o livro Eventos Finais, ele dá uma ampliada em muitos detalhes sobre o futuro. E eu quero conversar contigo sobre coisas que vão mudar a tua vida, assim como tem mudado a minha também. Eu entendo que cada pessoa está no estágio da fé. E muitas pessoas têm conceitos diferentes sobre espírito de profecia. Então, eu entendo você que não é adventista, ou você que é adventista também e ainda tem dificuldade de entender o espírito de profecia na igreja adventista, a gente pode caminhar junto e entender esse processo. Mas antes, a gente vai estudar o livro e, se fizer sentido para você, que Deus seja louvado. Se não fizer, eu sei que você e eu vamos buscar conhecimento para entender melhor a vontade de Deus para mim e para ti. O capítulo 1 de Eventos Finais fala sobre algumas coisas bem interessantes, e aqui a minha intenção não é só ser algo assim, vamos dizer, paliativo. Não vai ser raso, vai ser coisas profundas que a gente vai conversar. E como eu sempre dizia quando um amigo trazia uma boa notícia e uma notícia ruim, eu dizia assim: começa pela ruim para que a boa, né, possa aí confortar a notícia ruim, ou geralmente a notícia boa era melhor que a ruim, né? Então eu vou começar com a notícia não tão boa e no final a notícia boa. No capítulo 1, ali o Espírito de Profecia fala no Eventos Finais que a tensão política no mundo só vai aumentar. Ela não vai diminuir dessa situação que a gente está hoje. A tendência é ela agravar cada vez mais, e a sensação que vai transmitir para os presidentes, estadistas, líderes mundiais, pessoas que têm cargos de responsabilidade, a sensação que vai passar para essas pessoas é que algo muito grande está para acontecer, o que é muito real, né? Então, eu vou pedir para você em oração e estudo da Bíblia se preparar, porque nós vamos passar por momentos relativamente tranquilos, mas a tendência é o crescimento da tensão política mundial e também, infelizmente, de algumas doenças, elas crescerem de forma aspiral. Ela baixa um pouco, se intensifica mais, baixa um pouco e se intensifica mais do que a anterior. Então, é importante a gente entender como Deus trabalha no meio de uma situação tão desanimadora. Eu queria citar poucos exemplos para você de como Deus trabalha quando o mundo está virado de perna para cima, quando o mundo tá quase, parece que está acabando. Você lembra de Noé? Como Deus salvou Noé? Você lembra de Ló? Como que Deus salvou Ló ao ponto de os anjos pegarem ele pela mão, ele e a família pela mão. Isso é muito amor, muita misericórdia. Você se lembra também do cerco de Jerusalém? Nesse capítulo é citado esses exemplos. No cerco de Jerusalém, Deus deu ali uma escapatória para eles, né? Deu uma forma com que eles se salvassem. Então, esses exemplos, e eu vou citar um pouquinho mais Noé. A Arca de Noé não era o melhor lugar para se estar. Não era o lugar mais confortável, não era o lugar mais agradável, mas no dilúvio era o melhor lugar do mundo. E a igreja hoje pode ser comparada com a Arca de Noé. Não é o melhor lugar, não é o mais agradável, existe talvez até alguma confusão, mas é o melhor lugar do mundo para se estar hoje. Deus sempre envia meios para que as pessoas consigam ter um recurso, ter um refúgio, para que os filhos dele que mantêm comunhão com ele, tenham um relacionamento próximo com ele, ele possa conduzir esses filhos e salvar. Só que, como na época dos discípulos, a gente percebe que o comportamento dos apóstolos, dos discípulos, né, que depois se tornaram apóstolos, era o seguinte:
Eles achavam que o plano de Deus era trazer paz, prosperidade e alegria terrena naquele tempo. E eu comecei a analisar um paralelo entre eles e nós. Hoje em dia a gente não pode mais pregar e falar muito sobre o pecado. Não, tem que ser algo mais coaching, tem que ser algo mais motivacional, tem que ser algo assim mais leve e que as pessoas se conformem com essa época, esse mundo, de que você realmente vai prosperar muito. Não é pecado a prosperidade. O dinheiro, de acordo com a Bíblia, não é pecado. Mas a questão é que quando a pessoa tem dinheiro ao ponto de ela entender que o Messias vem, ou o Espírito Santo vai trabalhar para que tu viva confortavelmente nesse mundo, e que esse mundo vai ser um fim em si mesmo, é a mesma situação dos discípulos. E sabe o que aconteceu com eles? Quando eles acharam que Jesus ia viver e trazer um reino confortável para eles naquela época, quando as coisas aconteceram bem ao contrário, quando veio a aprovação, eles perderam a esperança. Quando veio a dificuldade, eles ficaram completamente desanimados. E eu tenho percebido que muitos irmãos e irmãs que têm passado por dificuldades, que nem a enchente que a gente viveu aqui em Sapucaí, Esteio, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, desanimaram. Claro que a aprovação nunca vai ser uma alegria, nunca vai ser um prazer a dificuldade, o sofrimento, jamais. Mas esses sinais deveriam nos trazer esperança, nos trazer firmeza espiritual, nos trazer fome e sede de estudar a Bíblia. Então, será que nós hoje, como discípulos de Cristo, a gente não está caindo numa provação e numa tentação bem parecida? Será que a gente não está pensando que Deus realmente quer que a gente viva completamente em paz nessa vida, nesse mundo? Agora eu vou trazer a boa notícia para ti. Toda aquela pessoa que busca o Espírito Santo pela manhã e se consagra, e se entrega e estuda a Bíblia. Somente as pessoas que oram e estudam a Palavra de Deus, elas têm o Espírito Santo. E a partir daí, a promessa de Deus é que tu vai viver amostras do céu aqui na terra. Deus vai te dar provas, degustações de como vai ser o céu logo em seguida. Às vezes Deus tem permitido catástrofes acontecer, dificuldades financeiras, tristezas e amarguras nessa vida que a gente vive, dificuldades sem limite, para que a gente entenda que mais do que nunca a eternidade está às portas. O céu está às portas, o juízo está às portas. E toda aquela pessoa que tem comunhão com Deus, mesmo no meio de catástrofes, dificuldades, ela tem paz com Deus, porque ela busca a Deus pela manhã, ela se consagra a Deus pela manhã. Então, a notícia boa é que, mesmo que esse mundo, me perdoa a expressão que eu vou usar, mesmo esse mundo se tornando um inferno, que a tendência é ele trazer as dificuldades a aumentarem, mesmo esse mundo se tornando muito difícil como vai, nós podemos desfrutar o céu aqui na terra, porque o Espírito Santo vai criar uma atmosfera de paz tão grande em volta de você, uma atmosfera espiritual tão prazerosa, tão tranquila, que realmente tu vai olhar e nada vai te satisfazer nesse mundo, porque o que Deus tem preparado no céu nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum conseguiu alcançar o que tem no céu. Agora para pensar, se tu pode viver isso aqui na terra, a presença de Deus aqui na terra, o céu é aqui, como diz aí o hino do Arautos do Rei. E eu quero encerrar falando aqui sobre Apocalipse capítulo 14, 7, que é citado nesse primeiro capítulo de Eventos Finais. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O apelo é:
Não adore a criatura. Adore o Criador. Não adore a criatura mesmo que seja um anjo, cheio de luz, cheio de sabedoria. Não adore a criatura. Adore somente a Deus. Um forte abraço. Eu estou orando por você.